Declaro aberta a 62ª sessão de 2017. Primeiro expediente, leitura e discussão da ata da 61ª sessão. Ata da 61ª sessão ordinária do plenário do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, realizada em 14 de setembro de 2017, na Sala das Sessões, ministro Luciano Brandão Alves de Souza, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Thierry Viana Montebello, presidente, secretariada pela bacharel Elizabeth Maria de Souza, estando presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Antônio Carlos Flores de Moraes, Nestor Guimarães Martins da Rocha, José de Moraes Correia Neto, Ivan Moreira, Luiz Antônio Guaraná e Felipe Galvão Puccioni, o seu procurador-chefe da Procuradoria Especial, Carlos Henrique Amorim Costa. Discussão. Aprovada a ata. Segundo expediente, não há matéria a tratar, uma vez que o novo processo que trata de aposentadorias e pensões. Seu expediente, justificação da ausência do conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, que participa do primeiro Congresso Internacional de Direito Comparado no combate à corrupção, 18 a 22 de setembro do corrente ano. Não há terceiro expediente nada mais a comunicar a Vossas Excelências. Quarto expediente, opção de processo em pauta. Tem a palavra o Luiz Conselheiro Nestor Rocha. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe. Inicialmente, relato da Secretaria Municipal da Casa Civil, lote 04 de 2014, da primeira IGE, é composto pelos processos 40/1436 de 14, como piloto, e 40/1437 de 14, cujos objetos são os convênios 10/12 de 2013, celebrados entre o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e a construtora Terrenge, ou Terrenge, e com a Associação Cultural Panorama, visando a execução do projeto cultural de restauração de imóveis localizados nas áreas de proteção do ambiente cultural, da Cruz Vermelha e do Corredor Cultural. A primeira IGE, após reexame dos autos, manifesta-se pela manutenção da diligência para que a jurisdicionada 1. Justifique a realização do pagamento em parcela única no valor total do convênio. 2. Comprove a condição de hipossuficiência dos proprietários dos imóveis objeto dos convênios com risco de anulação dos termos e ressarcimento dos recursos repassados irregularmente com apuração dos responsáveis. 3. Apresente a colaboração, contribuição dada pela empresa Terrenge, que justifique a celebração do convênio. 4. Justifique a ausência de remessa do convênio número 12/2013 da Comissão de Análise de Contratações de ONG. 5. Apresente a colaboração ou contribuição dada pela Associação Panorama, que justifica a celebração do convênio, tendo em vista que a entidade subcontratou todas as empresas que atuaram na execução do objeto do convênio. 6. Providencia a devolução dos recursos gastos com empresas que apresentaram vínculo direto com os sócios representantes e responsáveis técnicos da Associação Panorama. E 7. Apresente algum documento que comprove o quadro societário das empresas Grupo Vitória Produções e Eventos Culturais e V mais Assessoria e Produções Artísticas que estão extintas. Idêntico entendimento é expresso pela senhora secretária-geral de Controle Externo. A doutora Procuradora Especial concorda com construtivo e opina pela audiência do senhor Washington Menezes Fajardo, presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, à época, e signatário dos instrumentos para que se manifeste em homenagem aos princípios do contraditório da ampla defesa. É o relatório, presidente. Voto. Concordando com o construtivo com a doutora Procuradora Especial, voto pela audiência, pela diligência, aliás, do processo em exame na forma proposta na conclusão de folha 101, verso para que a jurisdicionada atenda ao solicitado nos itens 1 a 7 da instrução e pela audiência do senhor Washington Menezes Fajardo para que se manifeste sobre a matéria em obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Esse é o voto, presidente. Votação. Aprovados os votos, Vossa Excelência, conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha. Muito obrigado, eminente presidente Thierry Viana Montebello. Conselheiro Ivan, palavra de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe, senhor presidente, relato do processo. O Corpo Constitutivo e Procuradoria Especial conclui por diligência, conservação
40.31.16, inspeção ordinária realizada pelo segundo IGE, abrangendo o período de maio de 15 a maio de 16. Diligência para que a jurisdicionada apresente as informações requeridas no item 1, solicitando adicionalmente a devolução dos autos à inspetoria para aguardo da manifestação do órgão. Ainda a conservação, 2816 de 15, quinto termo aditivo, ao contrato com Estratura Asfaltos, prorrogação do prazo de vigência do contrato por 245 dias. Temos 3 apelos. Diligência para que a jurisdicionada explique ou corrija as divergências existentes entre o saldo do relatório FINCOM e a soma dos valores contratados e aditivados, e o valor presente na cláusula 2º ou 8º termo aditivo. 7 RI, 2254 de 17, terceiro termo aditivo, ao contrato com a IDEA de Serviços Especializados. Aprovação de vigência do contrato por 12 meses. Diligência para que a jurisdicionada 1. Formalize o pertinente instrumento para corrigir as falhas encontradas no termo de aditamento, tais como a denominação da contratada, a ausência de valor do termo, crédito orçamentário por onde correrá a despesa e o número da nota de empenho. 2. E publique o extrato do termo de aditamento com todos os elementos previstos no 441 para o primeiro do EGK. 3. Encaminhe cópias dos documentos indicados nos itens 3 e 9 do anexo 17 da deliberação TCM 219 de 15. 4. Efetue o lançamento do FINCOM no valor do presente termo de aditamento. Desenvolvimento Social 3680 de 12, convênio com a Associação Projeto Roda Viva Construção da Cidadania da Criança, com a gestão das ações de proteção social básica, 3 apelos. Diligência para que a jurisdicionada apresente esclarecimentos quanto aos questionamentos apontados na análise do segundo termo aditivo 9016 e do terceiro termo aditivo 14716, ao convênio 77 de 2012, constantes da instrução da terceira IGE, para posterior avaliação e decisão acerca dos itens 1 e 2.c, sem prejuízo da observância da recomendação proposta. Procuradoria do Município, 418816, contrato com a APRRH Serviços, prestação de serviços de apoio operacional para as atividades de limpeza, portaria e atividades gerais da contratante. Diligência para que a jurisdicionada justifique o critério de julgamento pelo valor global para a licitação, tendo em vista a regra de parcelamento do objeto previsto nos artigos 12 e 23, parágrafo 1º da 8666. Temos uma recomendação. Rio Luz, 4266 de 16, terceiro termo aditivo ao contrato com a Starfire Service. Aprovação da vigência do contrato por 12 meses. Diligência para que a jurisdicionada esclareça ou justifique os valores remanescentes a empenhar, tendo em vista o término do contrato. Relatório, presidente. Voto, Vossa Excelência. Em todos, por diligência, adotando as recomendações sugeridas, na forma dos pareceres, o prazo de 30 dias. São aprovados. O próximo processo, presidente, eu requeiro a retirada de pauta em vista de estar havendo divergência, né, em relação ao Cortec, Procuradoria e o nosso voto. Então, para melhor análise, que é o 6583 de 10, eu pedia a retirada de pauta. Pauta está sendo aceita, o senhor conselho relator. Agora, nós temos um processo que leva a um fechamento de uma rua. É o 6615 de 15, solicitação de providência relativa a fechamento de via pública. Rua Elisa Albuquerque, Travessa José Bonifácio, no bairro de Todos os Santos, particulares. É uma denúncia. Neste processo, o Corpo Instrutivo Procurador Especial conclui pelo envio de ofício em apartado. Relatório, presidente. Voto. Não obstante as manifestações do Corpo Instrutivo da adulta Procuradoria Especial e ainda o fato do referido processo ter sido baixado em diligência em 2 oportunidades distintas, voto no sentido de que este tribunal determine ao secretário municipal da Casa Civil a adoção de todas as medidas legais pertinentes ao caso em análise, a fim de fazer cumprir a solicitação de retirada de qualquer tipo de obstáculo
notificação 12916, que implique no fechamento da via pública e impeça o livre trânsito na rua Elisa Albuquerque e Travessa José Bonifácio, em bairro de Todos os Santos. Prazo 30 dias, senhor presidente. Votação. Agora, processos cujas formalidades foram atendidas, vendo manifestação pelo arquivamento. Com LUMB 176016, denúncia referente ao edital de pregão eletrônico 505 de 15, particulares. O 5, ainda com o LUMB 510316, inspeção ordinária realizada pela CXGE, abrangendo o período de janeiro de 15 a julho de 16. É relatório, presidente. Voto, Vossa Excelência. Eu voto pelo conhecimento para fins de arquivamento, adotando a determinação sugerida na forma dos pareceres. A determinação no sentido de no atendimento a qualquer determinação deste tribunal implica as penalidades previstas, tal. Em relação a isso. É como voto, senhor presidente. Conselheiro revisor, os demais dos conselheiros acompanham. Aprovados os votos para ser eminente conselheiro. Obrigado. Eu só fazer uma pergunta, primeira curiosidade, esse processo lá da rua Inês, lá de ele foi processado aqui, mas ele apócrifo é denúncia anônima, né? A denúncia anônima relativa ao fechamento de via pública no bairro de Todos os Santos. O processo está rolando aí desde... Engraçado. Normalmente, quando denúncia anônima, despacha para que seja verificada na eventual inspeção que possa ocorrer. Uma pequena curiosidade minha. Conselheiro Guaraná, palavra de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Eu vi ali, mas pensei que tinha deixado para a próxima. Aqui tem 2 procedimentos aqui que tem que ser submetidos ao plenário. Então, se for sendo permitido, eu volto ao terceiro expediente ao final do 4º expediente. Perdão, a palavra de Vossa Excelência. Vai voltar depois eu volto. ao final? Então, começo pelo processo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe, processo 40793-2016, é o 9º termo aditivo, número 216, é o contrato de PPP entre a SEDURP e a concessionária Porto Novo, cujo objeto é a inclusão no escopo das obras para a revitalização da área de especial interesse urbanístico da região portuária das obras de demolição do prédio no rancho do Comando 1º Distrito Naval, valor R$ 13.809.240, e tem como apenso o 10º termo aditivo, que é o 791/2016. É um novo exame após diligência. A audiência foi determinada para que o presidente da SEDURP, à época, o senhor Alberto Gomes Silva, pudesse apresentar esclarecimentos justificativos quanto a impropriedades apontadas na instrução. Diligência por ofício em apartado determinado para o gabinete da Casa Civil esclarecesse qual a origem dos recursos, programa de trabalho, natureza, despesas e fundo de recursos a serem repassados à SEDURP para cobrir as despesas com as obras do prédio do rancho, com envio de cópia do relatório para a CXGE. A CGE entendeu cumprida a audiência proposta, mas como não houve manifestação por parte da Casa Civil, opinou pela reiteração do ofício em apartado dessa pasta. Em nova manifestação, a sexta, considerando que as informações encaminhadas pelo jurisdicionado não foram suficientes para esclarecer o item diligenciado, opinou pela audiência do senhor Railton Cardoso, chefe de gabinete do prefeito, respondendo pelo expediente da Casa Civil para que esclareça especificamente qual a origem dos recursos repassados à SEDURP para cobrir as despesas com as obras. Esse é o relatório. Pode, Vossa Excelência. Tendo visto posicionamentos externados pelo Corpo Instrutivo e do outra Procuradoria Especial, voto pela audiência, o senhor Railton Cardoso Silva, para que esclareça especificamente qual a origem dos recursos repassados à SEDURP. Votação. Aprovado. Agora o relato 7, processo conjuntamente, Constitutivo conclui pela diligência, começando pelo 3129/2012, acompanhamento de obra na RIURB, relatório de aceitação, reforma e adaptação de equipamentos urbanos de saúde, educação, esporte e lazer no bairro Carioca. É um novo exame após diligência baixada por essa corte. A diligência determinada teve por objeto solicitar manifestação jurisdicionada quando é apontado item 1.2 do seu relatório,
E a segunda IGE entende que o item 513 da primeira visita técnica não foi atendido, e aí ele faz um relatório bastante extenso. E diante dos esclarecimentos prestados, a segunda sugere manutenção dos autos em diligência para que a jurisdicionada remeta o projeto e comprove o estorno de R$ 92.787,15, conforme o quadro apresentado. O inspetor setorial da segunda ratifica a análise da especializada, opinando ainda pelo envio de cópia do relatório através de ofício apartado para que a RUB se pronuncie quanto apontado no item 2.1. Além disso, destaca que a última diligência dessa Corte ocorreu em 3 de 12 de 2013, tendo sido respondida em 20 de 12 de 2016, após terem sido reiterados os termos inicial por ofícios encaminhados em julho de 14 de outubro de 15, razão pela qual opinamos pela aplicação de sanção ao gestor da RIURB à época. Segundo processo é o desse relatório conjunto, é o 1417 de 14, contrato 1 de 14, entre a Secretaria de Obras e o consórcio Construcap Copasa, obra de duplicação das avenidas Salvador Allende e Embaixador Abelardo Bueno, e seus apensos. A segunda IGE opinou por diligência, que eu envio de ofício apartado, para que a jurisdicionada esclareça solicitado nos itens 13 e 15 sua instrução. Solicita ainda o retorno do presente processo após a apreciação do plenário, tendo em vista que as obras de duplicação estão sendo acompanhadas pela IGE, no processo 6.081 de 14. Processo 2.919-16, relatório de inspeção ordinária na RIURB, entre 14 de 3 de 16 a 5 de 4 de 16. Volta o processo após diligência determinada. A segunda IGE, analisando a documentação enviada, considerando que diversas questões de auditoria não foram respondidas ou foram respondidas insatisfatoriamente, sugeriu o encaminhamento do presente relatório por ofício apartado para a Secretaria de Saúde e RIURB, visando contribuir para o aperfeiçoamento da gestão, como segue. Ele vem colocando em seu relatório, sugere no seu relatório instauração de sindicantes no sistema que dispõe do Decreto Municipal 4784/84, com vistas à apuração de responsabilidade e quantificação de danos a ser ressarcidos referente ao item 7.2, que é o contrato 14 de 15. Isso opina também por audiência do senhor Edivaldo Souza Cabral, atual diretor-presidente da RIURB, coordenador de obras hospitalares à época das contratações, para que, em homenagem ao contratório e ampla defesa, apresente suas justificativas pela reiterada contratação emergencial de serviços de manutenção preventiva hospitalar sem o devido procedimento licitatório, e pela emissão de advertência ao senhor Edivaldo de que a decretação de revelia ou não acolhimento das razões justificativa também poderá acarretar a imposição de multa. A Secretaria-Geral de Controle Externo propõe que, anteriormente à imposição de penalidades e à determinação de instauração de sindicância, seja mantida a diligência para oportunizar o esclarecimento dos quesitos adicionais e dos pontos ainda não encerrados, tendo em vista haver nos autos apenas uma manifestação da jurisdicionada. A Procuradoria Especial acompanha a Secretária-Geral de Controle Externo e opina pela manutenção de diligência, com afastamento por hora da aplicação de penalidades e determinação de instauração de sindicância, sem prejuízo das demais medidas sugeridas pela especializada. Quarto processo desse relatório conjunto é o 4732, de 16, contrato 1716, entre a Rio Agros e a Gravisa Engenharia, execução de obras de implantação de muro de concreto armado estaqueado para contenção e recuperação pontual da margem do canal São Fernando. Analisado pela segunda, sugeriu baixos autos em diligência para que a jurisdicionada explique o motivo dos serviços contratados em 16 não terem se iniciado até o presente momento. Recomenda ainda seja estudada a possibilidade de rescisão contratual, uma vez que o início do serviço na presente data pode gerar prejuízo maior à municipalidade por conta da incidência e reajuste do valor do contrato. Processo 5.344 de 14, primeiro termo aditivo 105 de 14, contrato 23 de 14. O objeto do contrato é a execução de obras do bairro Maravilha Oeste, no Jardim Letícia, em Campo Grande. E o objeto desse processo é prorrogação contratual. Além dele, tem seus apensos.
A segunda IGE opinou por diligência para que a jurisdicionada informe se dará continuidade ao serviço ou será realizada a rescisão contratual. Processo 4.592 de 15, segundo termo aditivo ao contrato 26 de 13, cujo objeto do contrato é prestação de serviço de natureza continuada para atender às necessidades supervenientes e rotineiras de manutenção nas áreas de engenharia civil, elétrica, hidráulica, sanitária, fornecimento de materiais, mão de obra, insumos, ferramentas e equipamentos. São parte desse processo a Câmara Municipal e a obra-prima Construção e Manutenção. E o objeto do processo é a prorrogação de prazo. Além dele, tem o seu apenso, que é o primeiro termo aditivo. A quarta IGE opinou pela manutenção de diligência para que a Câmara junte ao processo os documentos apontados. Processo 3.852/16, contrato 12/16, entre a Rio Águas e a Samel Santa Maria Construtora, obra de drenagem, comunidade do Tatão, em Anchieta. Novo exame é para retorno de diligência. A segunda IGE opinou pela manutenção de diligência, a fim que a jurisdicionada junte aos autos documentação solicitada. Esse é o relatório conjunto, senhor presidente. Os votos, Vossa Excelência. Tendo visto as manifestações do corpo instrutivo da doutora Procuradoria Especial, voto pela diligência dos processos relatados, com a recomendação sugerida no quarto caso, processo 473/16. No primeiro caso, 3129 de 12, tendo em vista a manifestação do corpo instrutivo e o parecer da Procuradoria Especial, voto pela baixa dos autos em diligência, com envio de relatório através de ofício apartado, nos termos propostos pela segunda IGE. Adota ainda a emissão de advertência jurisdicionada no que tange ao cumprimento das diligências, tendo em vista que o não atendimento poderá ensejar na aplicação de penalidades. Após, devolve-se os autos à segunda. No segundo caso, o 1417 de 14, voto também pelo envio de ofício apartado. E no terceiro, o 2919, também pelo encaminhamento de cópia do relatório RUB à Secretaria de Saúde. Fixa um prazo de 30 dias para o cumprimento das diligências. É como voto. Votação. Aprovados os votos, Vossa Excelência, ministro conselheiro Luiz Antônio Guaraná. Conselheiro Puccioni, palavra de Vossa Excelência. Excelentíssimos presidentes, conselheiros e procurador-chefe. Trata-se do presente processo de representação oferecida pela Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, em face da Fundação Instituto das Águas do município do Rio de Janeiro, Rio Águas, trazendo ao conhecimento desta Egrégia Corte de contas supostas irregularidades no edital de concorrência número 2 de 2017, publicado por esta fundação. O edital, cujo objeto é a execução das obras de canalização do rio Tindiba e Rio Grande Jacarepaguá, foi apreciado pelo plenário desta Corte na sessão de 4 de julho de 2017, que decidiu pela baixa do processo de diligência com determinação e advertência. Ressalta-se que o aludido certame se encontra suspenso sine die, conforme publicação do dia 6 de julho de 2017. A associação alega que, após acurada análise do edital, foram verificados vícios, os quais, em caso de prosseguimento do certame, poderiam afrontar os pressupostos legais incertos na Lei 8666. A 7ª IGE entendeu que a solicitação formulada pela associação deve ser recebida como representação, previsto no artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8666. Ultrapassada essa análise, a especializada prosseguiu para a verificação dos requisitos de admissibilidade, tendo verificado que a associação não juntou aos autos documentação que comprove a adequada representação legal do signatário da petição. Sugeriu, por fim, a expedição de ofício à jurisdicionada para que esta, em prazo razoável a ser fixado por esta Corte, exerça o seu direito à ampla defesa sem prejuízo de se requerer da suplicante a regularização de sua representação legal. A Procuradoria Especial opinou pela diligência na forma proposta pelo corpo técnico, destacando ainda que, em consonância com o disposto no artigo 132 do Regimento Interno, cabe a intimação da parte para promover a regularização de sua representação no prazo de 15 dias. É o relatório, presidente. Vote, Vossa Excelência. Por meio do presente processo, a associação traz ao conhecimento desta Egrégia Corte a Carta 72 de 2017, cujo conteúdo informa sobre a impugnação do edital de concorrência número 2 de 2017, da Rio Águas. Tal solicitação pode ser recebida e internalizada como uma representação por força do artigo 113, parágrafo 1º da Lei de Licitações, combinado com o artigo 201, inciso 5 do Regimento Interno desta Corte.
o qual estabelece que tem legitimidade para representar ao tribunal entidades ou pessoas que detenham essa prerrogativa por força de lei específica, neste caso a lei de licitações, desde que satisfaça os requisitos necessários. Todavia, torna-se necessário observar o parágrafo único do artigo 201 do Regimento, aplicando-se às representações, no que couber, os dispositivos constantes da denúncia, artigo 198 seguinte. Assim, parece oportuno trazer à voga o Instituto da Denúncia. O parágrafo 2º do artigo 74 da Constituição prevê que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. Adicionalmente, o artigo 5º, inciso 21, estabelece que entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Assim, devem ser observados os requisitos de admissibilidade subjetivos e objetivos, estabelecidos respectivamente nos artigos 198 e 199 da Deliberação 183 de 2011. Com relação aos requisitos objetivos, listados no artigo 199 do Regimento, verifica-se que o objeto da representação é o edital de concorrência, entidade publicado pela Fundação Rio Águas, entidade sujeita à jurisdição desta Corte. Quanto aos demais requisitos objetivos de admissibilidade, constata-se que a peça inicial encontra-se redigida de forma clara e objetiva, assim como a identificação, a qualificação e o endereço da denunciante encontram-se regularmente descritos. Já para os requisitos previstos no artigo 198 do Regimento, verifica-se que, além de a associação não ter atendido os requisitos subjetivos de admissibilidade da representação, face à ausência de documentação que comprove ser o signatário o seu representante legal, conforme apontado pela especializada. Também não apresentou documentação que formalmente a concedesse legitimidade para representar seus associados, conforme artigo 5º, inciso 21 da Constituição, e parágrafo 1º do artigo 3º de seu Estatuto Social. Torna-se necessária, portanto, a juntada aos autos da documentação que formalmente a conceda legitimidade para representar seus associados, de forma a promover a regularização de sua representação no prazo de 15 dias, conforme estabelece o artigo 132 deste Tribunal. Conclusão, por todo exposto, voto pela fixação de prazo de 15 dias para que a parte interessada, se assim desejar, promova a regularização de sua representação conforme estabelecido no artigo 132 do Regimento, mediante a apresentação de instrumento de procuração ou instrumento do contrato social da empresa, atestando que o signatário possui poderes para representá-la, bem como a solicitação por escrito por no mínimo 5 de seus associados nos termos do artigo 5º, inciso 21 da Constituição, e em que pese a posição do corpo técnico e da douta Procuradoria Especial quanto à diligência para que a jurisdicionada possa se pronunciar, entendo não cabível, já que sequer foram cumpridos os requisitos de admissibilidade da presente representação. É o voto, presidente. Votação. A gente não receberia, mas existe uma denúncia, eventualmente os problemas são burocráticos. Eu não sei o que essa denúncia relata, se é alguma coisa que eventualmente pode ajudar a nossa inspetoria a uma análise mais apurada do edital. Então eu sugeriria, votaria com o relator, mas sugeriria que a cópia da denúncia pudesse ser anexada ao processo do edital, que encontra-se adiado sine die, porque pode ter ali algum elemento que tem algum valor para a inspetoria. Só isso. Tá bom. Sem problema. De repente tem alguma coisa que seja importante e que não tenha sido avaliada. Independente da situação procedimental, seria cópia para a inspetoria que ela acompanhasse isso, em que situação, senão de repente se alonga aí, fica um edital paralisado, sem uma definição. Não? Interessante. Então todos aprovam? Então, aprovado o voto. Tem mais processo, conselheiro? Tem inclusão está pauta. Não pode falar. Já fez? Agora a inclusão está pauta. Tá ótimo. Aprovado o voto, Vossa Excelência. A inclusão de um processo está pauta. Agora, de novo, o edital de concorrência, Rio Águas, número 5, autuado sob o número 40/3084 de 2017, no valor de R$ 2.143.828. O presente processo versa sobre
o presente processo trata de edital cujo objeto é o serviço de limpeza e manutenção da calha principal do canal da Rocinha entre a localidade do Lajão e as instalações do Complexo Esportivo da Rocinha. A 7ª Inspetoria procedeu à análise quanto à conformidade legal do edital, resultando na instrução de folhas 15 e 17, que aponta em sumo o que segue. O documento que objetiva atender o determinado no artigo 16 da LRF apresenta numeração de programa de trabalho em desacordo com o que consta no edital e no acompanhamento da reserva de dotação. No que tange o orçamento oficial, a especializada apresentou questionamentos que devem ser enfrentados pela jurisdicionada, tais como a ausência de memória de cálculo que justifique o volume de material dragado, a divergência entre o método executivo previsto no item 3 do termo de referência e os equipamentos adotados na planilha orçamentária, além da incompatibilidade entre os índices de produtividade emitidos para os equipamentos no prazo total de serviços e o volume a ser retirado do canal. Aponta ainda, quanto ao edital e seus anexos, que há divergências entre o termo de referência e o objeto do próprio edital, no que concerne ao escopo dos serviços. Apontou ainda a necessidade de envio de nova ART, tendo em vista que o documento enviado não se refere especificamente à elaboração do orçamento. Outro sim destacou a ausência da licença prévia ambiental, considerando a indefinição quanto aos serviços que serão efetivamente executados, dragagem, desassoreamento e retirada de lixo. No item 3.4 da instrução, o corpo técnico apontou ainda caráter restritivo e excessivo na primeira parcela de relevância técnica, a qual solicita da eventual licitante experiência anterior em limpeza de caixa de retenção do lixo utilizando retroescavadeira. Tal exigência não seria pertinente devido ao fato de a segunda parcela de relevância técnica, que é a limpeza ou desassoreamento de rio ou canal com utilização de equipamento de escavação hidráulica, possui caráter mais abrangente e complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior. Instada a se manifestar, a Secretaria-Geral de Controle Externo concordou com a 7ª IGE e encaminhou os autos para pronunciamento da douta Procuradoria Especial, a qual, por meio do parecer proferido pelo ilustre procurador Carlos Henrique Amorim Costa, opinou pela diligência com determinação nos termos propostos pela especializada. Relatório, presidente. Vote, Vossa Excelência. Com base na competência prevista no artigo 154 do regimento desta Corte, no artigo 71, inciso 9 da Constituição, voto pela determinação para que a Rio Águas adote as providências necessárias para o atendimento aos seguintes itens da instrução. 1.8, numeração do programa de trabalho em desacordo com o edital e documentos de acompanhamento de reserva de dotação. 2.3, questionamento sobre orçamentação. 2.3.2, ART dos profissionais que elaboraram a planilha orçamentária. 3.3, ausência de licença ambiental prévia. 3.4, primeira parcela de maior relevância técnica, desnecessariamente restritiva. Vota ainda pela diligência para que a Rio Águas apresente esclarecimentos indicados no item 3.1. Questionamento sobre o escopo do serviço, eis que termo de referência e edital trazem divergência do mesmo documento instrutivo. Ressalte-se que a GeoRio deve cumprir os prazos de envio dos autos processuais a esta Corte, devendo ainda atentar para o fato de que, caso haja o prosseguimento do certame, o não atendimento da presente decisão poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas em lei. É o voto, presidente. Votação. Aprovado o voto, Vossa Excelência. Presidente, eu queria pedir também a abertura de sessão administrativa, que é um processo. Pois não. Vocês não queriam falar alguma coisa? Só Está aprovado o voto, Vossa Excelência, o eminente conselheiro Pucione. Conselheiro. Senhor presidente, só a título até de esclarecimento, o processo já foi por nós apreciado e aprovado, né? Mas quando eu também detectei a questão sobre esse processo do fechamento lá de uma via pública, né? Quando eu detectei aqui, né, para eu pegar os processos, é uma denúncia anônima, né? E sendo denúncia anônima, né, tem um procedimento, manda para a ouvidoria e tal, né? Mas o que ocorre, senhor presidente, por isso que houve a tramitação regular, é porque veio acompanhado, né, de fato material do Ministério Público em relação à matéria, inclusive com a instauração de um inquérito civil pelo mesmo Ministério Público, né, e também oficiando o Ministério Público, oficiando, no caso, a Prefeitura, para a retirada daquela pedido de informações, e uma vez que a Prefeitura informou que não havia autorização dela para que o condomínio pudesse implantar aquelas correntes lá e tal,
Então, assim sendo, o Ministério Público solicitou também a retirada, né, daquelas correntes, tá, impedindo lá as pessoas e tal. Então, por isso que eu acho que com certeza tramitou de forma regular, né, este processo. Não, era só isso que eu queria esclarecer. Obrigado pelo esclarecimento, conselheiro Evandro. Então, eu vou pedir permissão para retornar ao terceiro expediente. Realmente, por um lapso, eu não trouxe a sessão para submeter a Vossa Excelência. Primeira regulamentação pelo Tribunal de alguma coisa que já vem sendo cumprida há bastante tempo, da Lei de Acesso à Informação. A gente regulamenta, reproduz praticamente a lei, mas isso faz parte do programa de qualidade nosso. Então, ela tem uma medida que já devia ter sido adotada, que a gente perder menos um pontinho na avaliação do programa de qualidade. Está encaminhada a Vossa Excelência pela circular 028, e hoje seria para deliberar sobre ela. Há alguma objeção de algum colega? Alguma coisa? Não posso? Pois não. Observação. Só que era besteira, era erro pontual aqui, só que eu não estou achando aqui nada que modificasse o que está escrito. Mas eu faria uma colocação, depois para se estudar, assim, queremos transparência e toda transparência é bem-vinda. Só que é preciso ter transparência também sobre quem solicita o que de quem, né? Então, a gente poder estudar para que o cadastro de quem solicita as informações também fique no nosso site. Só isso. Sim. Você pega, por exemplo, tem uma determinada instituição, sei lá, imprensa, procura muito, até para a gente saber o quanto que isso daí... Mas, aliás, eu acho que já é feito assim aqui pela própria ouvidoria. Mas como aqui não está relatado, acho que de repente a gente podia formalizar. O requerente, sempre a ouvidoria tem requerente, tem um explicativo dele aqui. Da motivação. Aliás, não precisa de motivação para nada. Não, não é nem a motivação, é só fulano de tal procurou informação sobre isso. Aqui, a lei, ela é autoexplicativa, a gente já vem cumprindo há bastante tempo. Acho que não precisava de formalizar aqui no tribunal por meio de deliberação que submete a Vossa Excelência. A segunda questão é, meramente, autorização para mudar uma auditoria de conformidade, que seriam duas no gabinete do prefeito. Mas como alguns órgãos saíram do gabinete do prefeito, como já foi feito em maio, e alguns órgãos saíram do gabinete do prefeito e foram para a Casa Civil, em vez de deslocar essa auditoria de conformidade do prefeito para a Casa Civil para atingir esses órgãos que foram para a Casa Civil. Também há objeção? Então é só autorização para fazer isso. Eu achei aqui, na verdade, dispositivo. A primeira questão que eu coloquei. No artigo 3º, ele bota aqui a divulgação das informações públicas produzidas, custodiadas pelo Tribunal, de quanto o município de Rio de Janeiro será viabilizado mediante alguma das seguintes formas. 1. Publicação na internet para acesso público de informações de interesse coletivo ou individual, transparência ativa, vírgula, tais como, aí bota A, B, C, D. Eu acho que esse tais como não é devido aqui, porque você bota tais como, você fica aberto. Então era só cortar esse tais como aqui, e aí ele cita o que são. E se tiver alguma outra, eu boto um tais como, na verdade, né? Acesso na internet para expor informações, interesse coletivo individual, transparência ativa. Aí vem A, registro de competência, B, registro de despesa, Então, C, não sei o quê. Aí descreve. Pontos aqui. Tira aí, tais como, sai 2 pontos, entra ponto e vírgula depois, e aqui tudo em minúsculo também. Pronto, a gente vai, tudo em minúsculo. É isso aí. A outra também, não só essa aqui. Não, a outra é uma sugestão, mas aí vai demandar estudo, né? Para a gente saber como que a gente está sendo acessado, né? Eles pedem coisas que Deus duvida. Muito. Agora mesmo, semana passada pediram detalhadamente o salário dos conselheiros. Está lá, todo mundo sabe.
Então, estão pedindo diversas. Isso é ouvidoria aqui, é um festival que pede para colocar sinal, para tirar sinal, para botar guarda de trânsito. Aqui é um festival de... Essa colocação que eu botei aqui, eu acho que tenho a impressão que é na Suécia, um dos países nórdicos lá. As pessoas lá não têm direito ao sigilo do seu imposto de renda. Então, tudo que você tem de patrimônio, toda a sua renda, é aberto. Mas ele é aberto para todo mundo que declara. Porque quem não declara não tem o direito de saber do outro, né? E quem está sendo consultado tem o direito de saber de quem está consultando também. Se a gente quer transparência total, tem que ser... E eu achei muito interessante o sistema sueco, porque você não tem os sigilos, que muitas das vezes são usados para proteger o cidadão, mas muitas das vezes para cometer as falcatruas que a gente tem visto por aí. Então, para saciar a curiosidade, né? Mas é importante que a transparência seja de todos os lados. Quem quer saber... E quem quer saber tem que mostrar também a cara, né? É só. Bem, não há nada bastante. Aliás, o Rodolfo está dizendo aqui que a lei não exige isso aqui, mas não é a questão da lei, é que essa própria qualidade da avaliação de qualidade dos tribunais, uma das exigências é essa. E como é reprodução praticamente textual da lei, não há objeção nenhuma. A gente tem que cumprir, dá para não dar publicidade a isso. Não há nada mais a tratar. Eu encerro a sessão ordinária e passo à sessão administrativa, dando a palavra ao conselheiro Puccioni. Obrigado, presidente. O presente caso tem origem no requerimento apresentado pelo servidor Tadeu Luiz de Pinho Barbosa, funcionário do quadro permanente desta Corte de Contas, ocupante do cargo efetivo de auditor de controle externo, lotado na SGA. O servidor requer que o cálculo do adicional de 1/3 de férias, garantido pelo inciso 17 do artigo 7º e parágrafo 3º do artigo 39, ambos da Constituição, considera a incidência também sobre o valor percebido a título de abono de permanência, previsto no parágrafo 19 do artigo 40 da Carta Magna. Em sua fundamentação, inicia abordando o conceito jurídico do termo salário e aponta diversos dispositivos legais que regulamentam a vantagem em análise, qual seja o adicional de férias. Prossegue ainda de modo a defender que a natureza jurídica da parcela referente ao abono de permanência teria caráter remuneratório. Este argumento seria robustecido pelo posicionamento do STJ, que considera tal parcela passível da incidência de imposto de renda. Acerca do adicional de férias, afirma-se tratar de um reforço financeiro ao salário, quando do período anual de descanso, calculado por mesma porcentagem do próprio valor salarial, e que, por isso, somente poderia possuir natureza jurídica semelhante, de caráter também remuneratório. Tal similitude justificaria o pleito do servidor, pois, considerando o abono de permanência como parte integrante do salário e remuneração, o adicional de férias deveria incidir sobre ele. Face ao ineditismo da matéria no âmbito desta Corte, o processo foi encaminhado para a oitiva da Secretaria de Assuntos Jurídicos, cujo parecer se encontra encartado aos autos. O tema é enfrentado com base na seguinte linha de raciocínio: o adicional de férias possui natureza semelhante àquela das próprias férias e, deste modo, deve ter como base de cálculo a remuneração recebida pelo servidor a título de contraprestação dos serviços executados, isto é, todas as verbas de caráter remuneratório. As verbas percebidas a título indenizatório, destinadas à recomposição patrimonial do que foi gasto em prol do serviço público, não se incorporam à remuneração e não estão sujeitas à incidência de imposto de renda e do próprio cálculo do terço constitucional de férias. Quando do questionamento acerca da incidência do imposto de renda sobre o abono de permanência, não obstante a controvérsia inicial ocorrida em diversos tribunais, o STJ consolidou o entendimento ratificando sua natureza remuneratória, permitindo o respectivo desconto. Finalizou sua análise opinando pela inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias. É o relatório, presidente. Discussão? Pode, Vossa Excelência. O cerne da questão reside no enquadramento ou não do instituto denominado abono de permanência como parcela remuneratória, integrante do valor recebido a título de contraprestação pelo serviço executado, remuneração, tendo em vista a base de cálculo do adicional de férias incidir apenas sobre o valor considerado como remuneração do servidor. Consoante o ensinamento do renomado autor José dos Santos Carvalho Filho, remuneração é o montante percebido pelo servidor público a título de vencimento e de vantagens pecuniárias,
é, portanto, somatório das várias parcelas pecuniárias a que faz jus em decorrência de sua situação funcional. Em acréscimo à remuneração, o servidor pode receber ainda parcelas de caráter indenizatório, previstas em lei e que objetivam ressarcir o servidor de danos e gastos decorrentes da própria atividade laboral. Tais parcelas não constituem base de cálculo da contribuição previdenciária, do FGTS e do próprio terço constitucional de férias, bem como não se caracterizam como rendimento tributável do trabalhador. Já no que tange ao abono de permanência, este foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Emenda Constitucional 41 de 2003. Ele se caracteriza como um acréscimo remuneratório concedido ao servidor que, embora tenha alcançado os requisitos para aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade. Ao se perquirir a natureza jurídica deste instituto, efetivamente não se consegue vislumbrar que seja indenizatória, visto que não se destina a recompor prejuízo do servidor realizado em razão de sua função. A discussão acerca do presente tema iniciou quando dos questionamentos judiciais, referentes à incidência ou não do imposto de renda sobre o abono de permanência. Várias decisões conflitantes foram proferidas nas diversas instâncias judiciais, até que um entendimento majoritário fosse consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o abono de permanência possui natureza remuneratória e, portanto, considerado como fator gerador do imposto de renda. O já referido parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos apresenta um relato mais detalhado da sequência de fatos e decisões proferidas, desde as divergências iniciais até a consolidação do posicionamento do STJ, o qual, em tese, amparou a opinião final exarada pelo próprio parecer. Reputa-se adequado, no presente momento, ponderar a aplicação simples da já citada coerência jurídica. Se o servidor é onerado com um desconto maior de imposto de renda, fundamentado pelo caráter remuneratório do abono de permanência, não pode haver entendimento diverso para a definição da base de cálculo do terço constitucional de férias, que se utiliza do mesmo silogismo. Face ao exposto, voto pelo deferimento do pedido do servidor Tadeu Luiz Pinho Barbosa para que, a partir desta data, a verba percebida a título de abono de permanência seja incluída na base de cálculo do terço constitucional de férias. É o voto, presidente. Todos acompanham? Então está aprovado o voto de Vossa Excelência. Número? Pois não? Vem para a sessão administrativa. Por favor, palavra de Vossa Excelência. Bom, trata-se do processo. Esse Tadeu é aquele que trabalha na... Rapaz, tem umas pessoas que a gente torce por ele. Esse menino é bom. Agora, esse abono de permanência é uma coisa, apenas divagando aqui, independe da qualidade do servidor. Sim, ele pode continuar, então não tem uma avaliação, não. Ele é um bom servidor, não quer se aposentar, quer ficar e recebe o abono de permanência compulsoriamente. Né? Verdade. Conservar a palavra de Vossa Excelência, é um mero comentário aqui de... Trata-se do processo 2094-17, requerimento do excelentíssimo senhor conselheiro Felipe Galvão Puccioni, cujo objeto é a averbação do tempo de serviço e contribuição prestada ao tribunal no cargo conselheiro substituto, período de 20 do 10/16 a 22 do 3/17, totalizando 154 dias, bem como o tempo já averbado por meio do processo 5875 de 2016. O diretor do Departamento Geral do Pessoal opina pela anotação para todos os efeitos do tempo de serviço e contribuição prestados ao tribunal, a averbação para fins de aposentadoria do tempo de serviço prestado à iniciativa privada e a averbação para fins de aposentadoria e disponibilidade do tempo prestado do serviço público estadual. Por fim, informou que já foram concedidos ao conselheiro requerente 3 meses de licença especial relativos ao período base de 1 de 6 de 11 a 13 de 6 de 16, as quais já foram levadas a efeito de registro e remete aos autos à consideração superior. O secretário-geral de Administração, em sua manifestação, onde corrobora com a instrução da Folha 5, endossa o posicionamento externado pelo diretor do DGP, também remete feito à consideração superior. O secretário-geral da Presidência, em sua manifestação, remeteu os autos à Secretaria de Assuntos Jurídicos para exame e manifestação. A operosa Secretaria de Assuntos Jurídicos, em sua manifestação nas folhas 7 a 13, opina pela averbação para efeito de aposentadoria, disponibilidade de licença especial do tempo de serviço, contribuição prestada ao tribunal na qualidade de auditor de controle externo, averbação para efeito de aposentadoria e disponibilidade do tempo de serviço, contribuição prestada ao serviço público estadual,
A verbação para efeitos de aposentadoria e tempo de serviço, contribuição prestada à iniciativa privada, sob regime CLT. Se não, vejamos, a verbação para efeitos de aposentadoria, licença especial do tempo de contribuição prestado ao Tribunal de Contas, totaliza 2.122 dias. Para o tempo de serviço, contribuição prestada ao Serviço Público Estadual, 577 dias. A verbação, serviço de contribuição prestada à iniciativa privada, 1.871 dias. Encerra a instrução opinando que tange a licença especial referente ao quinquênio 1 do 6 de 11 a 13 de 6 de 16, concedido nos autos do processo 284116, permanece devido ao excelentíssimo conselheiro seu usufruto ou conversão em pecúnia indenizatória, conforme lhe aprouver por força do artigo 200 do CODERJ, combinado com o artigo 49, parágrafo único da Lei 5.535, de 2009, e no que diz respeito à contagem de período de férias, tendo visto as premissas firmadas na deliberação 22816, que posiciona os cargos conselheiro substituto e conselheiro do tribunal dentro do mesmo regime jurídico, entendeu que, apesar do lapso temporal em que foi ocupado o cargo pretérito não ter sido suficiente a aquisição do direito de gozo de férias, o mesmo poderá migrar integralmente para um novo cargo ocupado para fins de contagem do período na forma do artigo 15, alineada A da Lei 289 de 81. Em seguida, os autos me foram distribuídos pelo excelentíssimo senhor presidente ao gabinete para que eu possa relatar o presente processo ao relatório. Discussão? Votos, Vossa Excelência. Conformidade de posicionamento externado pelo diretor do Departamento Geral de Pessoal, pelo secretário-geral de Administração e pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, com fulcro no artigo 7º, inciso 6 da Lei 289 de 81 e o artigo 13º, inciso 8º da deliberação 183 dessa Corte, onde restou assentado, seja de competência do plenário dessa Corte, a deliberação acerca dos direitos inerente aos conselheiros, voto pela procedência do presente para deferimento dos pedidos abaixo. A verbação dos efeitos de aposentadoria durante o período que ele exerceu o cargo de conselheiro substituto, 2100, durante o período... A verbação para efeitos de aposentadoria, disponibilidade, licença especial do tempo de serviço, contribuição prestado ao Tribunal de Contas do Município na qualidade de auditor de controle externo. E conselheiro substituto, totalizando 2.122 dias. Serviço prestado, serviço público estadual na CEPLAG, durante 577 dias. A verbação de aposentadoria e tempo de serviço, contribuição prestada à iniciativa privada, foi 1.871 dias. Da contagem de período de férias, pois apesar do lapso temporal que foi ocupado o cargo pretérito não ter sido suficiente para a aquisição do direito de gozo de férias, o mesmo poderá migrar integralmente para o novo cargo ocupado, para fins de contagem de período de férias, na forma do artigo 15, linha A, da 289 de 81, bem como pela jurisprudência abaixo colacionada, e aí tem a jurisprudência do STJ, agravo regimental no AG 100 8567 Distrito Federal, recurso especial 494702 também do STJ, Tribunal Regional Federal, Primeira Região, mandado de segurança 0035227, traço 91, 1997, 401. O Tribunal de Justiça do Pará, mandado de segurança 20.123.021.2081. Tribunal de Justiça de Pernambuco, apelação 2856471. Essas são as jurisprudências colacionadas. E, por fim, no que tange a licença especial, referente ao quinquênio de 1 de 6 de 11 a 13 de 6 de 16, concedido nos autos do processo 2841, também adota a posição externada pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, permanece devido ao excelentíssimo conselheiro seu usufruto ou conversão em pecúnia indenizatória, conforme lhe aprouver, por força do artigo 200 da CODERJ, combinado com o artigo 49 da 5.535. É como voto, senhor presidente. Votação. Eu acho que ele está impedido. Não, ele está porque ele é um interessado, né? A votação com o senhor Ivan. Vamos deixar ele votar aqui. Com a senhora Ivan acompanha também, a senhora acompanha. Não está aprovado o voto de Vossa Excelência.
E não há nada mais a tratar em sessão administrativa. Eu declaro encerrada a sessão, esperando rever na próxima quinta-feira.